Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Belezinha? Vamos falar um pouquinho do Majestoso aí já, né? Já vamos começar o esquenta aí, né? Com os debates para esse clássico. Primeiro clássico aí do Coringão na temporada, né? E antes de mais nada, aí ia pedir pra galera que torce pro São Paulo e tudo mais aí, é... ver o vídeo e tudo mais, né? Antes de chegar xingando e tudo mais aí nos comentários, né? Eventualmente pode chegar algum amigo São Paulino, amiga São Paulina aí, né? Então, não é pra tripudiar nem nada do tipo, né? É só um título mesmo aqui pra comentar sobre esse tema, né? E a gente vai discutir aqui nessa narrativa aqui, né? Que eu tô propondo, né? Mas enfim, né? Desde já falo que todo mundo aí tá livre pra comentar o que quiser, fiquem à vontade, mas peço também pra verem até o final, tá? Não é um bagulho de zoeira, não. Tem um fundo aqui de opinião, tá bom? É, A gente aqui de São Paulo, né, todo mundo comenta, né, sobre os times grandes, principalmente da capital, né? Então, assim, você tem palmeirenses que sabem o que está acontecendo com o Corinthians, né? Corintianos como eu que sabem o que está acontecendo com o Palmeiras, com o São Paulo, né? Então é bem normal, né? Obviamente não é uma opinião de dentro, né? É uma opinião meio que externa, né? Da situação ali. Mas, enfim, é uma visão que eu vejo aqui, eu vou debater com vocês, né, cara? O título desse vídeo, cara, é mais pra fazer a introdução aqui, né? Se você for pegar o time do São Paulo de 2022 pra 2023, eu não achava um puta time, tá ligado? Eu achava um time ok, pelo menos bom ali, e se demonstrou bom durante o ano até, né? Pelo menos ok, né, durante a temporada, né? E se você for comparar os nomes que estavam na temporada de 2022 com os nomes que estão na temporada de 2023, no papel, tá? É um visível downgrade, né? Você tinha alguns jogadores de muito nome ali no time. Você pode contestar se foi bem ou se foi mal nos anos no clube, né? Mas ali, Miranda, o próprio Éder que saiu, né? Esses caras têm um currículo aí, né? E agora você vê nomes como o Wellington Rato chegando, o Pedrinho, o Mendes, que é um bom meio-campista ali, que fez uma boa Copa com o Equador, né? Mas enfim, os caras meio desconhecidos, né? Tipo o Alan Franco, o zagueiro, né? Os caras meio desconhecidos a nível. No futebol brasileiro mesmo, né? E aí, quando eu vi as contratações, eu falei, caramba, né, mano? Que. Me parece que o São Paulo tá trocando tipo 6 por 3, tá ligado? Os nomes já não eram legais e dando um downgrade violento, né? No elenco dos caras, né? Mas enfim, né? Essa é uma comparação rasa se você for fazer apenas isso, né? E se você for comparar com o Corinthians, eu acredito que quando começou a temporada de 2022, tá? Eu vi ali os três poderosos ali, né? O Galo, o Flamengo e o Palmeiras ali, similar os elencos, né? E eu via o Corinthians como essa quarta força a nível Brasil, tá ligado? E eu acho que durante o ano se demonstrou ser, brigou nas três competições, infelizmente não conseguiu ganhar nenhuma, né? Mas foi relativamente longe, perdeu pro campeão em ambas, né? E quando o G4, né? Foi consistente a temporada do Corinthians, né? E aí você tinha outros times que acabaram até melhor no Campeonato Brasileiro, né? Como o próprio Fluminense, o Inter, né? Mas que, na minha concepção, a visão de elenco, é claro também que o Corinthians teve vários lesionados durante o ano, não pôde contar com aquele escopo que foi montado no início, né? Como o William, Paulinho, por exemplo, esses caras não ficaram a temporada toda, o Renato Augusto muito tempo machucado, né? Acho que você pode contar ali com o Roger Guedes e com o Juliano, por maior parte do tempo, e depois com o reforço do Yuri Alberto, né? Mas todo aquele negócio de galácticos da Fiel, né? Acabou não acontecendo muito bem, né? Principalmente pelo rodízio do Vitor Pereira, né? Então, sim, eu achava que o Corinthians era melhor e ainda mais com esse downgrade do São Paulo para esse ano e a manutenção de pelo menos os titulares do Corinthians para essa temporada, eu ainda continuo achando que o Corinthians no papel é melhor do que o São Paulo, né? Enfim, mas aí você pega o aspecto da temporada do São Paulo de 2022, né? Eu vi alguns jogos e tudo mais, e uma coisa que eu vi nessa temporada do São Paulo que as últimas não estava tendo, né? Até pela crise de títulos que os caras tiveram, né? Acabando com o jejum ganhando o Paulistão 2021. Mas é que eu via um time de 2022 do São Paulo, principalmente do Rogério, né? Assim que o Rogério assume lá em 21 pra frente, um time que vem de caro as derrotas, tá ligado? Eu tava acostumado a ver um São Paulo ali que preguiçoso, vagabundão, né? Que tomou 1 a 0 fora de casa, ia deixar assim mesmo, né? Mas foi um time ali que ao decorrer de 2022, mesmo não tendo um dos melhores elencos do país, vendia caro as vitórias, as derrotas, né?
Diversos jogos eu vi ali que eles estavam perdendo, aí de repente tinha virado no último minuto, conseguindo empate ali no último minuto, né? Então era muito difícil, me parecia muito difícil bater essa equipe do São Paulo, né? E foi um estigma que até se criou nos clássicos, né? O São Paulo aí vem conseguindo se sobressair contra o Corinthians, né? Eles não vencem em Itaquera, mas tem conseguido empates lá, né? Que era uma coisa meio que inimaginável se você for pegar o histórico do confronto em Itaquera. Geralmente o Corinthians vencia e vencia com tranquilidade o São Paulo, né? E a gente tem perdido bastante para eles no Morumbi também, né? Então você vê que é um time mais cascudo, né? Você vê que é um time que vende mais caro, né? Que parece que soa mais, né? Sua mais, né? Que sua ou soa, né? Enfim, que sangra mais os jogos, né? E tudo mais, né? As partidas mesmo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Paulista, o São Paulo fez ótimos jogos na partida de ida no Morumbi, né? Extremamente forte essa equipe do Rogério Ceni lá, mas acabou perdendo, né? E eu acho que considerar uma temporada ruim de 2022 do São Paulo é muito mais pelo final das histórias, né? Porque ali você pega a final do Paulistão, fez um ótimo primeiro jogo e depois ser humilhado no retorno, né? Então você praticamente joga fora aquele campeonato, né? A Sul-Americana fez uma Sul-Americana ali a trancos e barrancos, mas era o melhor time ali da competição. O único que poderia combater era o Inter e caiu cedo, então quando ele pega o Del Valle ali, parece que já venceu, né? Acabou perdendo. E até pelo tamanho minúsculo que o Del Valle vira zoeira e chacota, né? E aí na Copa do Brasil os caras perderam pro Flamengo ali no meio do caminho, assim como a gente, né? Tipo, morreu na final. E no Campeonato Brasileiro eu entendo que eles fizeram uma troca, né? Ou eles iam longe nos mata-matas, como até que foram, né? Acabou que nas quartas contra o Flamengo, foi semifinal, acho que foi semi, né? E foi longe na Sul-Americana, mas o elenco não deu ali, acho que foi uma troca feita. E acabou que o elenco do Corinthians, se você for trazer essa comparação, era um pouco mais forte, né? Porque ainda durou no Campeonato Brasileiro, mesmo indo tão longe quanto o São Paulo nas competições que disputou o Corinthians, né? Durante a temporada, né? E eu acho que, para finalizar essa narrativa aqui que eu estou construindo, então o time do São Paulo é mais fraco do que o Corinthians, tem menos nome do que o Corinthians, tem um elenco mais fraco, como eu disse, né? Se você for traçar de 22 para 23, deu um downgrade, né? Tá, e o que faz o São Paulo ser perigoso, né? Pra mim é o aspecto do Rogério Ceni, cara. O Rogério Ceni, ele fala algumas coisas nas entrevistas que poucos técnicos ou jogadores podem falar em alguns clubes, tá ligado? Por exemplo, você tem o Renato Gaúcho no Grêmio, o Rogério Ceni no São Paulo, tá ligado? São jogadores históricos desses times. Então esses caras, eles têm uma liberdade ali pra falar o que pensa, pra fazer cobranças mais duras, porque a própria torcida dos caras vão muitas vezes comprar a ideia, né? Então digamos que o cara tem um crédito extra, tá ligado? Em algumas decisões, né? E me parece que o São Paulo do Rogério passava essa visão, né, de ser um time mais duro de bater, né, mais difícil. E ele, com essas contratações que eu falei, que eu julguei ser mais fracas, né, do que em relação ao que tinha antes, né, porém elas estão no escopo do que o Rogério gosta de trabalhar, né, um time mais fortaleza, né, eu vi alguns canais falando sobre isso, né, um time mais competitivo e tudo mais jovem, né, e me parece que é benéfico essa situação, essa integração técnico com o seu elenco à disposição, mesmo talvez os jogadores não tenham tanta qualidade, né, enfim, então me parece que é uma questão do Rogério, tá ligado? Essa soma, essa coesão entre os dois, né? É uma coisa que, por exemplo, se o Rogério Ceni for demitido, por exemplo, eu acredito que o São Paulo teria grandes problemas, tá ligado? Até para um futuro técnico, até para eventualmente conseguir almejar algo grande, enfim. Eu até acho que poderiam brigar para não cair com esse elenco, tá ligado? Se você for ver ali as peças. É claro que você tem muito bons jogadores ali também. Você tem o Caleri, o Caleri e o Luciano é uma boa dupla de atacantes, né? Tipo, pelo menos top 5, top 6 no futebol brasileiro, com certeza, né? Então, você tem o Arboleda, que é um bom zagueiro. Aí você tem essa contratação aí do Mendes, aí, que é um bom meio-campista, né? O próprio Gabriel Neves, que é um bom meio-campista. A parte de criação acho que falta um pouco, deve um pouco, né? De resto, são alguns jogadores abnegados ali, né? Que correm bastante e tudo mais, à disposição. E é uma equipe forte e alta também, né? Então, você vê que tem essa sintonia do técnico com o elenco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o Corinthians poderia dar mais trabalho para o São Paulo, tá ligado? Esses últimos clássicos que o Corinthians tem perdido para o São Paulo, o Corinthians parecia meio soft, tá ligado? Meio fofo, assim, meio mole. E é uma coisa que, e pelos placares curtos que vem sendo,
é uma coisa que vem sobressaindo para um lado, né? No caso, o lado do São Paulo. Porque, tecnicamente, eu acredito que o Corinthians é melhor com os 11 titulares, tá ligado? Eu acho o Gil, o Balbuena bons zagueiros, assim como o Arboleda, pelo menos no mesmo nível. Eu acho que a gente tem o melhor lateral direito, que é o Fagner, do que os dois deles lá, o Rafinha e o Igor Vinícius. A gente tem um puta goleiro, que é o Cássio. Eu acredito que eles trouxeram agora o Rafael, né? Mas é um goleiro que vai ter que remar, vai ter que construir sua história. Os outros dois goleiros são muito ok, né? No máximo, regulares, o Jandrei e o Felipe Alves, né? Os meio-campistas, como eu disse, eu acho bom. O Gabriel Neves, esse Mendes aí parece bom também. Eles são o mesmo nível ali, talvez ali do... Acho que são melhores, vai, que o Cantillo e o Rony, né? Mas eu acredito que o Maicon, o Fausto, eu acho que eles são melhores do que esses meio-campistas do São Paulo, né? Do São Paulo. A parte criativa do Corinthians eu acho infinitamente melhor do que a do São Paulo, se à disposição, né? Juliano e Renato Augusto são nomes que o São Paulo não possui. A dupla de atacantes, eu acho a dupla do Corinthians melhor, mesmo sendo muito boa a dupla do São Paulo também, Luciano e Caleri. Então, assim, eu vejo o Corinthians com mais recurso, né? Eu nem citei o Paulinho, que pode voltar bem aí. E, enfim, é um dos motivos, acho que a Fiel também fica puta, né? A gente não tem perdido só o jogo, né? Tem perdido ali no espírito, né? Mas resumindo, cara, pela combinação São Paulo e Rogério Ceni, o elenco do São Paulo com que ele montou, me parece, né? Jogadores estilo Rogério Ceni, que fez um bom trabalho no Fortaleza e tudo mais. É sim uma boa equipe, tá ligado? Mesmo os nomes e mesmo as contratações mostrando que não. Então vai ser um puta jogo difícil do Corinthians no Morumbi. Eu acho que o que pode também pesar, embora o São Paulo tenha mantido a comissão técnica e a ideia de jogo, como trouxeram muitos jogadores, pode faltar a parte do entrosamento. Por outro lado, o Corinthians é o contrário, né? É uma comissão técnica com um novo estilo de jogo, porém os jogadores estão entrosados uns com os outros ali a maior parte, né? É um bom duelo, né? Essa situação que se apresenta, né? Por outro lado, também o São Paulo me parece ter dificuldade para a criação, até pelos nomes que eles não têm ali na parte criativa do time, né? Porém, o Corinthians é um time que vai ficar com a bola, né? Luta para ficar com a bola, não é um time que vai ficar lá atrás. Provavelmente, se o Corinthians tivesse uma característica mais tipo do São Paulo hoje em dia, talvez pudesse oferecer mais perigo no Morumbi, jogando no contra-ataque. Não é o escopo do Corinthians atualmente, ou pelo menos o que parece que a comissão técnica tenta oferecer para esse time. Enfim, pessoal, se possível, deixa o like no vídeo, comentem aí, por favor, o que vocês acham. Os amigos são paulinos aí são bem-vindos a comentar também, caso cheguem a vocês. E de resto, pessoal, curta, se inscreve no canal aí e vai Corinthians!